Graça e paz, queridos. Aqui Pastor Ederson, da comunidade Abrec, Associação Beneficente Restaurados em Cristo. Você que está vendo aí esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal da comunidade, curtir o vídeo, compartilhar com pessoas que precisam estar ouvindo uma palavra, uma direção e que possa surtir um efeito, principalmente na vida daqueles que sofrem com a drogadição, dependência química, alcoolismo, depressão. Esse canal é para te ajudar a te incentivar pessoas a encontrar uma vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Bom vídeo para você. Deus te abençoe. Vamos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Alô. Pai dos irmãos, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Versículo 28 a seguir. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 a seguir. Dá um tempinho para os irmãos acharem. Deus diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graça, te louvamos, te adoramos pelo teu amor, Pai, pelo teu perdão. Por mais um dia o Senhor estado conosco, nos agraciando, Pai, com a tua misericórdia, que se renova todos os dias. Te louvamos porque o Senhor é Deus, Pai. Estamos aqui, Senhor, para prestarmos, Senhor, culto a Ti, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa súplica, Pai, o nosso louvor. Pai, te pedimos que o Senhor venha estar conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através dos hinos, Pai. Nos agracia, ó Deus, com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Sim, Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, vai tocando, doce amado Espírito, ao nosso coração, à nossa mente. Em nome de Jesus, Pai, todo passado venha cair por terra, todo rótulo, todo desânimo, tudo aquilo, Pai, que não serve mais para essa nova caminhada, para essa nova etapa, Senhor, fique por terra agora. No nome de Jesus, derrama a tua cura, Pai, derrama a tua unção, batiza no Espírito, Pai, toma, Senhor, o coração, toma a mente do meu irmão, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai tocando, Deus, vai tocando, Espírito Santo. Essa é a tua casa, Senhor, essa é a tua casa. Esses são os teus filhos que resolveram voltar para a tua presença, que resolveram voltar, resolveram ser tocados, resolveram ser renovados, batizados no Espírito Santo. A batização do Senhor vai tocando, Senhor. O homem não pode fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, toda ansiedade cai por terra, Pai. Todo desânimo cai por terra. Toda depressão cai por terra. Em nome de Jesus, toda dependência química cai por terra agora, Senhor. Que haja agora uma restauração nos neurônios. Que haja agora uma restauração nos ouvidos. Que haja uma restauração na visão, na forma de enxergar.
enxergar o mundo. Sejamos tocados, Senhor, os nossos olhos, nossos ouvidos, os nossos lábios, em nome de Jesus. Um novo cântico, como o salmista Davi disse ao Salmo 40, e colocou um novo cântico nos meus lábios, um cântico de louvor, um cântico que glorifica a Deus, um cântico de vitória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória. Vai sentar. Aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Aleluia. Irmão, entrar nesse lugar aí de adoração, entrar nesse lugar que a palavra me pede, né? A palavra fala em Mateus 11: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e eu tenho descanso para as vossas almas. Muitas das vezes a gente diz que tinha condição, mas nunca conseguimos fazer, não conseguimos resolver. Mas o Senhor chama para ele e fala assim: eu tenho descanso para as vossas almas. Eu tenho essa palavra, irmão. Essa palavra de Mateus 11 é uma palavra que você pode pregar em qualquer lugar, irmão. Aonde um dia te convidar para orar, aonde um dia te convidar para dar uma palavra para um amigo, você fala assim: abre a tua Bíblia em Mateus 11. O Senhor fala assim: vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado daquela vida, daquela mesmice, daquela vida sem sal, daquela vida sem luz. Vinde a mim que eu vou temperar, vou dar sabor na tua vida, eu vou trazer luz para a tua vida, eu vou trazer claridade para os teus sentimentos, para os teus olhos, para as tuas emoções serem curadas, serem ungidas e batizadas pelo Espírito Santo. Oh, aleluia. Irmão, você sabia que já está tudo preparado para você? O salmista Davi fala no Salmo 40, um dos salmos que eu mais ouvi nas casas de recuperação: esperei com paciência no Senhor. E um pouquinho antes ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. Então no 34 ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. Ele vai, 35, 36, eu acho que todos esses são os salmos dele. No 40 ele fala: espera mais um pouquinho do Senhor. Provai e vede e espera com paciência. Nós nunca provamos o suficiente, nunca vamos provar o suficiente até que ele venha. Nós vamos provar o suficiente quando nós estivermos face a face. Como diz Apocalipse: novos céus e nova terra. Mas enquanto não chega o fim, algumas coisas já chegaram ao fim das nossas vidas. Algumas coisas você já determinou ou não determinou que é o fim? Você precisa determinar. Você precisa levantar de manhã e falar assim: eu determino nunca mais dependência química na minha vida. Eu determino, chegou o fim, porque Eclesiastes fala que é tempo para todas as coisas. Você precisa da palavra para usar para você falar: para essa situação chegou a fim. Em nome de Jesus, e sela, e pede ajuda de Deus. Quando tiver difícil, dobra o joelho e ora. Você foi chamado para ser um homem de oração, um homem de revelação, um homem de intimidade, um homem que vai andar na sociedade, não conforme os rudimentos humanos, mas conforme a palavra de Deus. Seja fiel à palavra. Não temos, né? Muitas das vezes chegam familiares aqui com pouca informação acerca de libertação. Irmão, a libertação é tão simples, eu creio que algumas pessoas já estão entendendo aqui. A libertação só vai acontecer na sua vida quando você quiser. Quando você cansar de algumas coisas e colocar ponto final e dizer: daqui para frente agora eu vou ser um novo homem. E o novo homem, ele é totalmente contrário. Até você vai se estranhar em algumas situações. Um homem no reino do céu, no reino de Deus, quando lhe provoca, quando lhe ira, você perdoa. Né? No mundo a gente já rebatia com mais ira, com mais raiva. Hoje não. Hoje nós precisamos, por isso que nós precisamos da presença do Espírito, porque isso não é uma habilidade humana, isso é uma habilidade sobrenatural, que você está separado aqui para buscar, para trazer esse sobrenatural para a sua vida. A presença do Espírito Santo, que vai te ajudar a decidir. Quando eu falei que já está tudo preparado, irmão,
Talvez na tua mente veio assim só as maravilhas que você sempre desejou na vida, e algumas você conseguiu e a maioria delas você não conseguiu. Não é disso, irmão. Quando tudo está preparado, Efésios 2:10, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para andar na sua obra. Lembra desse versículo? Grava esse versículo você vai ter que escrever. Quando você for embora, você escreve na porta do teu quarto, Efésios 3:20 lá em cima, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e imagina, né? Se o poder dele estiver na tua vida. E embaixo você fala assim: fui criado em Deus, lavado no sangue de Cristo Jesus, para que eu pudesse andar na obra dele. O que é a obra dele? O salmista diz que a terra está cheia da sua glória. A gente vai lá para Gênesis, a gente vê que não havia nada, mas o Espírito pairava, e ele começou a fazer a sua obra. Então, aonde você planta, a planta do teu pé pisa, como diz também a palavra, diz que ali abençoado é. Se você tiver esse entendimento e começar a cultuar e trazer essa cultura, essa verdade para dentro de você, a toda a terra, os 4 cantos da terra, por isso que ele diz: eu darei as nações para ti por herança. Só que o segredo do Senhor, Provérbios diz, são para aqueles que o temem, para aqueles que têm intimidade, o temor e o tremor do Senhor. Aleluia. Então o Senhor tem coisas para revelar para você. E hoje eu estava ouvindo algumas coisas ali, e eu gosto muito assim de pegar alguns pontos, né, da ciência, porque a ciência ela tenta chegar, ela comprova muita coisa, mas acerca, né, do corpo humano, da vida, da natureza, porque eles fazem pesquisas, estudam. E ouvindo um pouquinho ali da neurociência, a neurociência que estuda o cérebro, amém? Amém. E estudos relatam que o ser humano, eu e você, usamos de 7 a 10% só do nosso cérebro. Você sabia disso? Eu sabia, mas eu achava que era uns 20, 30. Que também é pouco, né? Então Deus, que é perfeito, que criou toda a sua terra, que nos fez imagem e semelhança dele, que nos deu um cérebro capaz, né, de nós poder aproveitar, não 7, 10%, mas talvez 90%, deixar 7, 10 de reserva. Se nós somos imagem e semelhança, ele fez todas essa criação, né? A gente sabe de homens, né, o que fez a lâmpada, o que fez o avião, são homens que tiveram a sua mente iluminada. São homens que tiveram a sua mente ungida, abençoada. Homens que ultrapassaram a lei da terra, a lei da boca do outro, a lei daquilo do que chegou até nós, de entendimento, de vida, de cultura. E nós estamos rotulados muitas das vezes e determinados, não, mas talvez sentenciados a viver só 10% daquilo que eu posso viver, pelo menos no 80%, no 50%. Aí se eu estou com 10% só do meu cérebro ativado, aí como é que eu vou lidar com toda a criação, com tudo da vida? Eu preciso entrar aonde? No Espírito. Porque eu creio que através do Espírito, eu queria que você abrisse 2 Crônicas 7,14. E alguém lesse essa palavra. Irmãos, porque eu era um cara rotulado. A sociedade me rotulou. Os meus amigos me rotularam. E eu fui recebendo esses carimbos. E eu fui recebendo esses rótulos. E aí, é culpa da sociedade? É culpa dos meus amigos? Da minha família? Não é isso que eu quero dizer. Presta atenção. A culpa foi nós que fomos aceitando. A culpa talvez até seja por falta de uma paternidade, de uma direção. Mas agora não adianta nós chorar o leite derramado. Agora vocês sabem que talvez você só usa 10%, um cara mais, né? E que você pode evoluir, que você pode crescer. Se você só usa 10% do seu cérebro, você pode falar assim: cara, eu não vou mais interpretar mais nada daquilo que eu não sei pelos meus 10%. Aleluia. Eu vou começar a ouvir alguém que já saiu desses 10%. Eu acho que eu estou no 11%. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo?
camarada vem para casa de recuperação, eu creio que não está nem nos 5%, irmão. Porque ele já queimou alguns que estavam funcionando, ele já queimou alguns neurônios para, né, para criar as estratégias para pular muro, para fugir da vida. E aí o camarada chega aqui, recebe uma direção, uma orientação, dá um choque dentro dele. Porque o cérebro dele não está preparado para ouvir aquilo. Glória a Deus, aleluia. O quanto você quer mudar, irmão? Se pergunte para você. O quanto você quer mudar, irmão? Glória a Deus, aleluia. Eu não estou aqui para te parar. Teu irmão não está aqui para te parar. Talvez inconscientemente, né? Ele está no mesmo 5% que tu e tá tentando achar uma solução, uma saída a partir dos 5%. A partir do teu 5%, vai ter mais 95% para mais aprender. Entrou isso? Vocês concordam comigo? Glória a Deus, aleluia. Mas não precisa concordar comigo, é a ciência que fala. Eu não sou cientista, mas a ciência fala. Então eu começo a entender, começo a cavocar esses lugares. E sabe o que me dá dentro do meu coração e da minha alma? Não dá vontade de usar droga, dá vontade de saber mais coisas. Dá vontade de descobrir a vida. Sabe aquele sentimento que você acorda de manhã, vontade de desistir, uma raiva, uma coisa? É porque ainda está naqueles %. Você ainda não trouxe, talvez você tenha a informação, mas a informação ela tem que ser aplicada para seu entendimento. Você tem a informação de Jesus quantos anos? Mas o quanto você aplicou na sua vida? Então não só eu estou hoje falando, eu ouvi pastores falando que através do Espírito, irmão, você aumenta essa porcentagem. E daí entra na neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se estender. Só que para o cérebro se estender, você vai ser desafiado. Você vai ser desafiado no seu sentimento. Você vai ser desafiado no seu organismo. Você vai ser desafiado nas suas emoções. Por quê? Porque a gente quer um caminho que o cérebro já está viciado. Já tem caminhos trilhados dentro do teu cérebro. Então quando você começa a pisar em terra diferente, dá desconforto. Você vem para o centro de recuperação, todo quebrado 2, 3 dias. Nem sabe meio onde é que está, só aceitou e veio. Mas daqui a pouco acorda, olha para o lado, a galera. E aí? Não, cara, vou lá para casa. O cérebro já te mandou a informação que o quê? É melhor estar em casa. E o cérebro não está errado. Mas quando ele te leva e te dá essa decisão para tu ir para casa, você vai para casa. Não, vamos dizer que ele foi para casa. Não vamos já acabar com tudo. Se esforçou, foi para casa, deu saudade de abraçar, de estar com a família. Abraçou, deu um oi para a mãe. A mãe falou: meu Deus, não nem fala nada, nem fala nada. E daqui a pouco, aquele caminho você não mudou nada, é um caminho que você já trilhou. Quantas vezes eu fui para a centro de recuperação e não fiz o que era para fazer no centro de recuperação? Quantas vezes eu fui para a igreja, aceitei a Jesus, mas não continuei com aquilo que eu aceitei? Então assim, por quê? Porque daí quando eu saio para fora da igreja, quando eu saio para fora do centro de recuperação, se eu não adquirir conhecimento, meu povo padece por falta de entendimento, sai lá fora, você dá de cara com aquilo tudo lá, dá um choque. Porque você não criou uma identidade. Você não criou uma identidade em Cristo. Você não criou uma identidade de filho ainda. Você é aquele filho rebelde, da parábola do filho pródigo de Lucas 15, voltou para casa. E agora, se você não tiver uma atitude, um posicionamento, você corre o risco de sair de novo. Então, se está desconfortável, você está no caminho. Desconfortável, você vai começar a entender o seu propósito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você nunca viu isso? Está na hora de nós começar a chorar de cara. Porque a gente só chorava quando a polícia estava atrás, chorava quando não tinha dinheiro, chorava, né? Agora estou na rua sem droga, com fome, querendo tomar banho, e reclamava ainda. Então é um tempo de você chorar na presença de Deus.
e você se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que você está vivendo, que você não queria viver, hoje é matéria-prima para fazer milagre. A tua história é matéria-prima para milagre. Aleluia. Quem já não ouviu histórias aí? Foi curado do câncer, foi curado. O cara nem pregou aqui, cara, um casal foi curado do soro positivo. Aleluia. Aí o camarada está sentado lá, meu amigo estava lá sentado lá, no meio da casa, pensando. Eu falei, cara, eu saía correndo aqui para frente. Só que o entendimento dele, os 10% dele, não permitiu ele acreditar. Já é pouco 10%, e ainda se não tiver nem 0,01% de Jesus na tua vida, cara. Nesses 10% tem que ter, você lembrar de um choro da tua mãe que orou por ti, de um choro de um pai, de uma oração de uma tia, de uma avó, de alguém que te aportou da rua e te falou da promessa, Aleluia. de alguma palavra que você já recebeu. Cara, pensa nisso. Pensa nisso, se você só tem 10% de entendimento, e a Bíblia fala, Jesus falou, meu povo padece, perece por falta de quê? Conhecimento. Então, até as atividades que você faz, irmão. Tem irmão que chega aqui na casa, não. Eu estou dando um modo geral, tá, irmão? Tem irmão que a gente teve que ensinar a barreira. Só faltou ele pegar a vassoura com cabo virado para barrer pó. Sabe? Teve um irmão uma vez chegou aqui. Pô, pastor, o cara está lá com as prancas tudo embaixo da cama. Falei, meu Deus do céu, não, uma meia dúzia. Esse cara só pode ter tido empregada, não botou a mão lá só para lavar. Já vem na hora assim, né? Sabe o que ele falou quando ele subiu aqui, que eu chamei a atenção dele? Pastor, eu nunca botei a mão numa roupa para mim lavar. Tinha 2 empregadas dentro de casa. Eu tirava, eu saía, fazia. Então ele não aprendeu, né? Tem pessoas que não conseguem lavar uma louça, tem pessoas que não conseguem fazer uma comida. Aqui você pode se desenvolver. Na sua casa, isso é organização, são coisas básicas. Estamos falando de coisas básicas. O quanto você quer? O quanto você quer evoluir? O quanto você quer mudar? Nem era isso que eu ia falar, irmão, mas entrou nesse lugar aí. Estava falando sobre provisão, que já está tudo preparado, né? Eu estava lendo a história de Jesus, que os magos tiveram sonhos, que apareceria uma estrela que apontaria aonde nasceria Jesus, na cidade de Belém. E eles pediram permissão para Herodes, né? Herodes, para ir seguir a estrela, porque nasceu um menino, para que eles pudessem adorar e presentear. E o que eles levaram para esse menino? Incenso, ouro e mirra. Coisas que tinham muito valor. O ouro tem até hoje, né? Estou morando para chegar em um balde de ouro. Em nome de Jesus, irmão, vem porque não? Hã? Rapaz, se diz que tem palavras que falam que lá é ruas de ouro, de cristais. Então lá não tem problema com riqueza. Lá nós nem vamos usar, nós vamos só pisar em cima ainda. Mas se você pensar, dar ouro para criança, né? O incenso ali, o óleo também era precioso, né? Quer dizer que estava preparado para que ele andasse na sua obra, para que José e Maria continuassem guardando o menino, porque saiu um decreto. Eles tiveram uma revelação que eles não poderiam voltar. E aí Herodes lançou um decreto que matasse todas as crianças de 2 anos. Então José e Maria, na sua simplicidade, foram visitados pelo anjo. José estava com vergonha, mas como assim eu nem me relacionei, agora ela está grávida? Não tem uma piada que eles falam?
Ah, deve ser do Espírito Santo. Eu fui entender essa piada, sabe, irmão? Já faz um tempo agora, é claro. Mas quando a gente é sem entendimento, a gente fazia piada também, nem sabia do que era piada. Quem já fez essa piada sem saber que era essa piada? A vizinha lá está grávida, deve ser do Espírito Santo. Não era assim? Uma blasfêmia, né? Mas se coloca no lugar de José. Olha o caráter e o posicionamento do homem, porque o anjo daí visitou. O anjo abençoou Maria, honrou Maria, e foi lá, a atitude de José abençoou e honrou José também. E aí eles se fecharam, cordão de 3 dobras, se uniram pelo propósito de Cristo Jesus. E muito humilde, muito pobre, fugiram, foge, né? Vai para Galiléia, se não me engano. E esse ouro, esse óleo, era isso, é o recurso para se manter, para que eles continuassem, estavam andando na obra, no projeto do Senhor. Se você começar a ler Mateus, irmãos, Mateus ele é a conexão do Antigo Testamento para o Novo. Ele é a conexão, né? João Batista pregando o arrependimento, aí Jesus chega lá, João já reconhece ele e fala assim, nossa, né? Nem me batiza, não, calma aí, vamos cumprir. Né? Por isso que João fala assim, é necessário que eu diminua, que ele cresça. Esse necessário que eu diminua, que ele cresça, não é uma oração para me diminuir, para Deus crescer. Ele está falando que é necessário que eu diminua, que ele cresça, porque chegou o tempo de Jesus. E agora eu vou diminuir, que agora o bastão está com ele. É o Messias. É o Cristo. Ele veio. Se cumpriram as promessas. E se você começa a ler, você vê, tem relato de Isaías, dos vários profetas que profetizaram, que falaram sobre Emanuel, no Isaías, se eu não me engano, 7 ou 8, ali fala do Emanuel, que é Deus conosco. E eu estou lendo de uma forma diferente, pedindo a Deus para que Ele me preencha mais com essa palavra. Para que Ele me preencha mais. Ele tem falado para mim andar na obra dele, eu tenho falado para vocês andar também. Porque a obra dele, ele não faz acepção e não tem a hierarquia, tem a responsabilidade e a obediência. Quanto mais responsáveis nós formos com a nossa vida, com a nossa alma, mais obedientes, honestos, sinceros, mais vai fluir. Mais vai fluir. Você vai estar em meio a adversidades, mas a tua alma vai estar em paz. E na terça-feira nós falamos sobre o sal da terra. Abra a tua Bíblia em Mateus 5, 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. Mateus 14. Amém, irmãos? Vocês estão pegando? Estão pegando mesmo? Jesus ensinava simples, irmão. Jesus ensinava simples. Você precisa desejar a Cristo. Você precisa desejar amar. Essa palavra é a notícia mais atualizada. Escrita há tantos mil anos atrás, mas é a notícia mais atualizada que temos no dia de hoje. Foi essa palavra, irmão, que me tirou da cocaína, do crack, da maconha, do alcoolismo, do cigarro, da prostituição, da mentira. Cara, quanta coisa, velho. Glória a Deus. Quanta coisa. E sabe por quê? Aí você vai entender essa passagem aqui, essa parábola. Porque eu estava em trevas, como vocês estavam em trevas. Hoje vocês estão na luz. Só que algumas áreas vocês vão ser confrontados ainda, mas não decida por deixar essas obras ocultas ou alguma coisa que você precisa ainda falar, confessar, seja com a família, seja com quem for. Porque todos nós aqui temos, né, vocês que estão vindo agora, chegando nessa comunidade, que estão passando por esse processo, quanto mais você jogar para fora o lixo das trevas,
mais honrados e brilhosos vocês serão. Mais iluminados vocês serão. Sabe, irmão, tinha um tempo que eu andava, não tem aquele tempo que você anda, parece que está todo mundo querendo te pegar, está tudo trevas. Você faz uma coisa aqui, uma coisa ali, aí daqui a pouco você está entrando na rua, você tem que fazer assim, né? Hã? E por que você fazia assim? Voltava. Que ainda tinha um pinguinho de vergonha na cara. Que bom, né? Pior é quando o cara já perde tudo e ainda vai quebrar e ir para cima ainda, né? Então todas as vezes que a gente faz alguma coisa e que deixa a gente envergonhado, que deixa a gente com medo, é sinal que ainda temos a esperança de Deus. Glória a Deus, aleluia. E é nisso que nós temos que nos apegar. Não se esconder, mas trabalhar para alcançar esse lugar em Cristo. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória. Amém, irmãos? Eu queria falar um pouquinho. Jesus, isso aqui ainda faz parte do Sermão da Montanha, em Mateus 5. Ele fala: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Ele começa a ensinar a eles, a pregar para eles. E eu separei aqui um pouquinho. Lembra que eu falei que eu estou lá com um livrinho lá? Tal. Então eu queria que você tivesse um pouco de paciência, porque é bênção. É bênção esse entendimento simples que vai trazer mais entendimento, mais verdade. E vai acender mais essa chama por essa mudança, por esse desejo de se tornar luz. Porque se tornar luz, irmão, é ter a sua vida restaurada. Se tornar luz é ter a sua vida transformada. O irmão leu aqui uma condenação. Isso Romanos 8 não. Romanos 8 leu uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o seu propósito. Andar segundo o propósito de Jesus é ser liberto da condenação. Salmo 32 falou que feliz aquele que tem as suas transgressões encobertas e que não há mal, não há pecado, não há maldade nele. Quando eu li esse salmo, muitas das vezes eu falo: pô, mas como assim? Bem-aventurado o cara que tem o pecado encoberto. O encoberto é o que? O sangue de Jesus, né? Bem-aventurado, feliz o homem que encontrou, né? Que foi encoberto, que agora não atribui engano, não atribui mentira, não atribui falsidade. É nesse lugar, é por esse lugar que vocês estão passando. É essa oportunidade que vocês estão tendo para se tornarem luz. Porque não tem ninguém apontando o dedo aqui para vocês. Talvez um dia podem falar algumas coisas, mas você já vai estar tão cheio do Espírito Santo. E se as reparações acontecerem, e elas devem acontecer, para que brilhe a vossa luz, para que brilhe a justiça de Deus na sua vida, meu querido. Não adianta nós só querer agora encontrar um lugar de conforto, encontrar uma pessoa para caminhar do lado, e com a vida ainda toda cheia de reservas das trevas. Então, quanto mais você se lançar aqui na cena de recuperação, aproveita o dia das visitas, aproveita a família para pedir perdão até por aquilo que tu não sabe. E pede ajuda deles, você ainda fala: me ajude, se eu fiz alguma coisa, você já fala. Se eu tenho uma, já fala aí, vamos trabalhar, vamos se ajudar. Pior é quando o cara: não quer nem ouvir nada, não quer saber de nada. Não queira ficar em trevas. Que brilhe a vossa luz. Porque Jesus falou o quê? Vocês são a luz do mundo. Jesus afirma: vocês são a luz do mundo. Isso não é apenas um chamado, mas uma declaração de identidade.
Olha só, uma declaração de identidade. Ou seja, talvez, eu acho que eu já falava para mim, mas é um trevas mesmo, né? É um filho da trevas. Porque a gente só andava em trevas. A gente só andava nas escuridão. Né? Então hoje Jesus chama os discípulos, porque alguns dos discípulos também estavam em trevas, vamos dizer assim. Ou em pecado, em delitos. Não conheciam a Jesus. Né? Muitos ainda estavam naquele conflito por causa do Shabat. O próprio Pedro, né, ele pescava, eles quebravam, estava devendo os impostos lá para os romanos. Então era uma vida assim meia perturbada, meio em trevas. Mas Jesus veio para eles, para trazer eles e mostrar o caminho, um novo e vivo caminho na luz. Como seguidores de Cristo, fomos escolhidos para refletir a luz de Deus em um mundo que muitas vezes está envolto em trevas. Muita coisa está acontecendo no mundo, mas nós não podemos seguir ou olhar e nos perder o nosso brilho, perder os olhos de Cristo, perder a intimidade, deixar a nossa fé esfriar, deixar a luz apagar e se tornar trevas de novo. Porque a gente vai se comparando e daqui a pouco, mas o irmão faz, eu também posso fazer. O irmão também não dá tanto testemunho, né? Sabe? A gente vai se comparando com o mundo. Não se compare com o errado, se compare com o certo. Sabe o que é o certo? Olha para Cristo, olha para a cruz. Seja você luz para quem está nas trevas. Se você se encher desse Espírito, quando você chegar a se deparar, você não vai desejar mais a alegria momentânea das trevas. Porque você já tem o entendimento, agora o teu cérebro já está em 15%. Irmão, toma a decisão certa, com um novo entendimento, não com o entendimento falido, caído do mundo. Eu sempre falo assim, às vezes, para alguns irmãos, cara, estás tomando decisão, estás nos julgando, estás falando da casa, com o teu entendimento químico. Mais bonito não dizer que não quer. Outro irmão uma vez falou para mim, mas se eu ficar aqui 8 meses aqui, o que vai acontecer em 8 meses e um dia? Eu falei, cara, vai estar 8 meses e um dia limpo. O que eu vou dizer, irmão? Vou jogar o tarô pro cara? E se jogar, você não me acredita. Porque quer ouvir aquilo que massageia o ego, aquilo que alimenta o caminho químico dentro da mente dele. O cara está com a vida estourada, mas quer dizer que está com a vida boa. Não queira elogio estando com a vida em trevas. Seja honesto e sincero, porque Deus está te soldando. Deus te guardou para esse momento, para você confessar com os teus lábios Cristo Jesus, confessar a obra da cruz e andar pela obra dele, andar por esse novo vivo caminho. Nós vamos chegar na palavra a qualquer hora aí na porta estreita, apertada. Mas essa porta estreita, apertada, meu Deus, estreita e apertada, tu está lá todo quebrado, irmão. Não podendo voltar às vezes para um lar, não poder dar um abraço de um filho, uma filha, não poder ver um pai, não poder ver uma mãe, um parente, não poder entrar no bairro. Isso é apertado, né, irmão? Só que esse caminho, ele sabe o que ele é? Ele é apertado depois que você entra, porque ele é bem largo para tu entrar. Aí, conforme você vai caminhando, ele vai te estreitando. Quando você entra, vou dar um exemplo assim, talvez não seja o seu exemplo, mas o cara faz 18 anos, 19 anos, mundão, né? Ainda tá shape ainda, né? Aí bota um relógio, televisão, vai lá, as gatinhas, uma aqui, outra ali, outra lá. Lá, baseadinho, golezinho, só cerveja top, eu comprava só caldo de Marlboro. Oh, meu Deus do céu. Saí da bolha. Chegava em casa, hoje eu tenho entendimento, chegava endiabrado, porque daí aí já respondia a mãe, já não ajudava mais a mãe, já não ajuda ninguém em casa, já briga com o vizinho, já briga com não sei quem, e papapá. Porque agora eu encontrei um novo e vivo caminho. É assim ou não é? Mas estreitou, não estreitou? Pois é.
E agora que estreitou, tem só uma porta nesse estreito. Ou você fica ali servindo o inimigo, fica ali com o teu orgulho, com o teu ego, com a tua vaidade, com a tua opinião, ou você entra. Ele é a porta das ovelhas. Aleluia. Pense num farol. Ele é essencial para guiar os navios em segurança durante tempestades e noites escuras. Aqui em Itajaí tem um, acho, né? Você consegue saber o que é isso? Você sabe que é um farol iluminando os barcos quando chegar? Aleluia. Da mesma forma, somos chamados a ser guias espirituais, levando esperança e orientação aos que nos rodeiam. Isso é ser luz do mundo. Você passar por um processo e as pessoas vão apontar o teu testemunho como luz para quem está em trevas. Como eu já falei um dia aqui para vocês, hoje foi terça-feira. Eu trabalhava na igreja, o pastor da igreja pegou e falou: vai lá e fala com ele. Vai lá, eu era zelador, vai lá e fala com o zelador, que o zelador entende dessas drogas. Luz. E aquilo me alegrou. Uma cidade construída sobre um monte. Aqui no versículo no 14, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade escondida sobre o monte. Jesus usa essa imagem de uma cidade construída sobre o monte, que não pode ser escondida. Quando vivemos de acordo com os ensinamentos de Cristo, nossas vidas se tornam visíveis aos outros. Não precisamos nos exaltar. O próprio Jesus nos edifica como luz, como uma casa no alto do monte, para que brilhe a vossa luz, a luz que é de Cristo. Você manso, humilde, equilibrado. Olha só quantos amigos você tem aí, irmão, aqui, ó. Irmãos, eu tenho amigos de 15, 20 anos atrás, irmão. Você não pode ser tão ruim, né? Você não pode ser o cara lá do tanque de Betesda, né? 38 anos sentado no tanque, não fez um amigo para jogar dentro da água lá. Meu Deus do céu, rapaz, isso aí uma vez, olha, faz tempo que eu ouvi essa. O cara era tão ruim, estava lá depois, mas que devia ser tão ruim, porque 38 anos, não falou que ninguém não... Aí quando Jesus chegou nele lá, o que ele falou? Ah, ninguém me ajuda, ninguém me coloca no tanque, ninguém estou 38 anos aqui, badadá. Era mais ou menos nós. 5, 10, 15, 20 anos na droga. E aí, irmão, quer recuperação? Ah, estou de boa, porque não sei da recuperação, não sei o quê. Mas teu pai também, aqueles lá, não sei o quê, isso aqui. Jesus, quantas vezes Jesus chegou nas nossas vidas e nos nossos argumentos de 5%? O entendimento de 5% ainda é químico, muitas das vezes. Mas muitas das vezes, quando essas pessoas saíam, eu dava 2 passos, Jesus me visitava na loucura, eu começava a chorar, num choro desesperador. Alguém já aconteceu isso? O choro desesperador da alma, porque diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis e intercede por nós. Você sabe que está errado. E você não tem força para dar aquele passo. Você não tem força para confessar o teu pecado lá fora. Mas olha que coisa linda você aqui hoje. Olha você aqui dentro hoje já, irmão. Em Filipenses, eu não lembro qual capítulo o apóstolo Paulo fala assim: continue com aquilo que você já alcançou. Ou seja, tem lugares que você quer chegar, mas irmão, tem um monte de gente querendo chegar aqui nessa cadeira aqui. Inclusive você é um desses. As forças das trevas, o aprisionamento dos 5% da mente, demônios, o físico, o químico, o orgulho te prendia, dizendo para você que amanhã você ia dar um jeito, que amanhã você ia conseguir, que amanhã você ia mostrar. Aleluia. Devemos perguntar para nós, irmão, nossas ações refletem Cristo? Estamos vivendo de uma maneira que nos faz, estamos vivendo de uma maneira que faz os outros verem a bondade e a graça de Deus em nós? Eu estou fazendo essas perguntas
Porque é isso que você e eu devemos desejar todos os dias. Não deseje mais coisas, irmãos. As coisas são passageiras, as coisas quebram, as coisas estragam, a traça, a ferrugem corrói. Irmão, há um tesouro, como diz o irmão, nos vasos de barro, que são vocês. Deus está quebrando, está lapidando para vocês entenderem quem vocês são em Cristo Jesus. E vocês começarem a honrarem a presença deles dentro de vocês. Quando Jesus visitou lá, marcou um encontro com Nicodemos, falou: o negócio é o seguinte, Nicodemos, tens que morrer. Tens que morrer e nascer de novo. Deu um choque, bugou a mente do Nicodemos, religioso, judeu, chefe da sinagoga. Eita, aleluia. Poxa, vou ter que entrar dentro da madre da minha mãe novamente? Como é que vai ser isso? E Jesus estava falando de uma vida espiritual. Que ele estava chegando, o reino que estava vindo. E o velho homem precisava morrer para entrar num entendimento acima. Aquilo que o apóstolo Paulo falou: tem por refúgio, eu tenho por esterco, porque fui encontrado por algo maior. E eu oro, irmão, e eu declaro no nome de Jesus que essa casa vai viver essa dimensão espiritual. Sabe por que essa dimensão, essa atmosfera espiritual tem que ter? Porque daí a gente pode falar real e trazer entendimento e viver. Porque se chegar aqui e não tiver a presença de Deus, eu começar a falar um monte de coisa para você, eu vou te machucar mais do que você já está machucado. Então, durante o dia, quando você acorda, seja você já um homem espiritual aqui nessa casa. Porque você quer ser luz, não quer? E aí o dia todo a gente vai promovendo ali uma atmosfera. Chegamos aqui hoje num culto, uma atmosfera legal, onde agora nós estamos compartilhando e trazendo entendimento e vida. Lá fora nós estávamos debaixo de uma atmosfera das trevas, não era da luz. Vocês estão na luz, por isso vocês estão sentados aqui. Na casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas, tem pão. Oh, meu Deus. Quando nós estávamos lá em trevas, alguém veio falar alguma coisa, nós já rebatíamos. Por quê? Porque a atmosfera era essa. Essa era a atmosfera. Irmão, eu ouvi uma terça-feira, na frente ali do negócio ali da Aurora, para você ver como é que o mundo jaz no maligno. E precisa de luz. E você é a luz. Através de Jesus. O cara tirou uma pistola 380 que discutiram no trânsito. Não sei totalmente a história, mas eu vou contar o que aconteceu. Foi em cima do caminhoneiro. Aí não atirou, o caminhoneiro puxou um 38 e matou o cara. Olha as consequências disso. Orgulho, machismo, que está tudo ligado no orgulho, né? É tudo orgulho. Ninguém quer levar desaforo para casa. Agora um vai levar consequências para casa, para a família, para filhos, e o outro sabe lá Deus para onde foi. Por falta de quê? Por falta de luz. Trevas, as densas trevas. E quando nós estávamos lá, lembra dos lugares que nós andávamos? E você está vivo aqui, né? Glória a Deus. Livramento, irmão. Para você ver que a trevas, ela não é um local somente biqueira ou um lugar escondido. Todo lugar. No trânsito. O trânsito está dessas trevas. Por isso temos que orar. Temos que declarar a palavra. Não rebater as trevas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Todas as vezes que alguma coisa de trevas vir, você fala: em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu não aceito, eu te rejeito, trevas. Porque eu fui chamado por Jesus para ser luz. Isso é usar. Agora você já está em 16% daí. Glória. Jesus é bom mesmo. Aí ele vai falar agora aqui
sobre colocando a candeia no lugar apropriado. Jesus também fala sobre não colocar uma candeia debaixo de uma vasilha, mas em um lugar onde ilumine todos na casa. Na prática, isso significa que a nossa fé deve ser visível. Devemos compartilhar o amor de Deus através das nossas ações, palavras, atitudes. Quer que estejamos, onde quer que estejamos, seja no trabalho, na escola, em casa, devemos ser uma fonte de luz. Isso aqui é muito importante, irmão. Aonde você estiver, leve a palavra. Leve versículos no seu coração, na sua mente. Você vai precisar ter um cronograma teu, irmão, lá fora. Um pouquinho diferente da casa, mas você vai precisar ter um cronograma. Você vai precisar se educar e criar espaço no teu dia a dia. Hoje tem o celular, dá para botar a Bíblia dentro do celular. Não se preocupe tanto em compartilhar a palavra online. Se preocupe em compartilhar com a tua alma, com o teu coração. Não estou dizendo que seja errado, mas muitas das vezes, de uma forma a gente quer mostrar para fora, acaba só compartilhando e não trouxe, não aplicou dentro de si. E olha, eu vou dizer, irmãos, eu tive muitos períodos de palavra, de oração, de orar no grupo, às vezes um tempo a gente volta mais, a gente volta menos. E olha, todas as vezes que foi assim com entendimento, com coração voluntário mesmo, de compartilhar, de ajudar, de passar um entendimento, todas as vezes você tem um respaldo, porque algum lugar alcança. Você não vai viver, você não vai ser um religioso. Aonde a tua planta do pé pisar, ali tem um propósito para acontecer. E muitas das vezes a gente se sente, não se sente preparado, mas é no nome de Jesus que você vai. Aonde você estiver, faça uma oração, você compartilha uma palavra com alguém, é disso. Nós precisamos iluminar pessoas, lugares onde estão em trevas. Você não vai ser aquele cara salgado, do sal, chato, chegar lá e querer meter o pé na janela, abre essa porta aí, vamos trazer claridade para a tua vida aí, Pilar. Eu fiz isso, Eu abri a janela lá do cara lá, mas o cara estava vários dias dentro da casa. Arrombamos a porta. Estava junto mesmo. Na janela, foi. E aí eu bati, chamei, nada. Falei, cara, o negócio é o seguinte, a polícia está vindo. Cara, deu um quartinho. O cara estava dentro de um quarto. Desmontou o quarto quando eu falei que a polícia estava chegando. Pô, cara, aí não, cara? Eu falei, vem pra fora, irmão. Cara, ele abriu o quarto, era um quarto assim, fechado. Não tinha janela. Tudo escuro. Tudo fechado. E quando eu falei que os homens vinham, era para assustar, eu estava muitos dias trancado. Eu não falava nada, entrei dentro da casa dele. E aí foi arrombado, aí ele saiu para fora. Eu falei, cara, em nome de Jesus, velho. E aqui te ajudar, cara, sai da minha casa, pô, tá na minha casa, vou te prender, velho. Vou chamar a polícia para te prender. Eu falei, não, cara. Tá aí se drogando aqui te ajudar, pô. Tua filha tá ali na frente. Não, nem chama minha filha, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, eu vou só sair daqui quando tomar um banho e me conversar um pouquinho direito. Aí tomou um banho lá, tomou um remédio. Veio para cá depois. E está bem hoje, né? Entendeu? Então assim, sabe quando Deus quer usar a gente, irmão? Não é uma coisa assim que sai preparada. A gente sai, vez daqui, já tem uma missão ali na frente. Então se eu estiver em trevas, como é que eu vou resplandecer luz? Então eu tenho que manter a minha luz acesa para que quando Deus precisar, quiser usar, você está ali caminhando na obra, sendo útil, no nome de Jesus. Isso é bênção, irmão, traz alegria, traz vida, você sendo usado por Deus. Aleluia. Então, seja na escola, seja no trabalho, aonde você for, você não vai poder ser um crente 007. Você fala e quando você for, e você sentir que é de Deus para falar, você fala. Às vezes uma pessoa vai te pedir um conselho e você vai ter o que falar. Aleluia. Brilhe
diante dos homens. Depois eu vou voltar a falar um pouquinho mais da candeia, mas vai no finalzinho e já vou terminar. Não vai ser muito distante hoje. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nossa luz é para nossa própria glória, mas não é para a nossa própria glória, mas para glorificar a glória de Deus. Nossas boas obras devem apontar para Deus. Quando ajudamos os necessitados, mostramos bondade e amor, estamos refletindo o caráter de Deus. Nossa vida deve ser um testemunho vivo da presença de Cristo em nós. Amém, irmãos? A partir de hoje, a presença de Cristo vai ser notória na sua vida. É isso que você precisa. Eu não posso ficar aqui todo dia falando que você não pode fumar pedra, que você não pode cheirar cocaína, que você não pode ter 10 mulheres, que você não pode ir para a boate. Eu tenho que falar de uma esperança, de algo que vai realmente te ajudar a não ir por esses lugares. É Jesus, é a palavra de Deus, é você tendo compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja, é você deixando de ser trevas, é você dizendo não para o pecado, não para a mentira, não para a prostituição e dizendo sim para Deus. Aquele que está limpo, que se limpe mais, aquele que está sujo, que se suje mais. Você não pode se enganar mais, irmão. Ou você é luz ou você é trevas. Você já era trevas, agora vocês já estão aqui em luz. Eita Jesus. Em Mateus 5,15, ali no 15 fala: e também ninguém acende, é agora que eu quero falar, uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Antigamente, irmão, as casas lá, né, tenda ou casa, às vezes em caverna, nos montes, era só um buraco. Aqui, ó. Tá entendendo? E aí essa luz, ela botava no candelabro, era o suporte. E a luz, ela era feita uma lâmpada de barro e era colocado óleo dentro. Por isso que ele fala, não dá para botar debaixo de uma vasilha, né? Debaixo, eu acho que eu tenho uma versão que fala debaixo da mesa, mas colocar no lugar alto para que ilumine todos que estão na casa. E nesse espaço que tinha, era o espaço que eles comiam. Aí eles botavam a mesa, comiam. Aí a cama como é que era? Estendia a esteira, dormia ali mesmo. Então era só uma lâmpada que tinha dentro. E ele usa essa mensagem porque eles botavam uma lâmpada que iluminasse todos na casa. Hoje, tem casas aí que se perde a contagem de quantas lâmpadas. Na época de Jesus, as casas eram iluminadas por lâmpadas a óleo, pequenas e feitas de barro, que eram colocadas em candelabros ou suportes altos. Isso permitia que a luz se espalhasse por toda a casa. Uma lâmpada acesa debaixo de uma vasilha seria absurdo, porque daí todo mundo ficaria em trevas. Ninguém ia ver a luz, e ninguém ia se enxergar, ninguém ia poder ver, pois não apenas ocultaria a luz, mas também poderia apagar a chama por falta de oxigênio. No significado espiritual, visibilidade e influência, Jesus está nos ensinando que a nossa fé não deve ser escondida. Ou seja, ela tem que ser colocada. Assim como uma lâmpada ao candelabro ilumina toda a casa, nossa vida deve iluminar nosso ambiente. Nossa fé, nossas ações devem ser visíveis para que possam influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Então a tua fé, ela vai se tornar visível a ponto de influenciar. Assim como uma lâmpada botada em cima do lugar alto traz visibilidade e influencia todo o ambiente, assim é o cristão. Assim é um filho cheio do Espírito, traz visibilidade e influência do reino espiritual. Está vendo como é que Jesus é? Naquela época, ele contando aqui essas histórias a partir da cultura deles ali, para explicar grandes verdades. O propósito e utilidade, a lâmpada é acesa com um propósito, iluminar. Da mesma forma, Deus nos chama com um propósito específico. Vós sois luz do mundo. Então Ele nos chamou para ser luz do mundo. Quando colocamos nossa fé em ação, cumprimos o propósito para o qual fomos chamados. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então você precisa trabalhar para que a sua fé aumente. E como é que faz para a fé aumentar? A oração, orar e temação. A oração por buscar uma direção de Deus, uma resposta de Deus. E luz para o meu caminho da palavra. Então a palavra de Deus, irmão, quando você der o crédito, o valor real e verdadeiro para ela, não tem como Deus não, sabe? Não tem como você não ver as coisas acontecendo na sua vida. Como a gente falou no início, provar e ver e esperar com paciência. Então, propósito e utilidade, colocando a nossa fé em ação, nós cumprimos um propósito para o qual fomos chamados. Mas tudo dentro de uma medida. Qual é a tua medida hoje? Isso aqui é a palavra que Deus está dando para nós hoje, irmão. Se você for ver, é para você trazer verdade, essa verdade dentro de você, e você acalmar o seu coração, sabendo que Deus está preparando todas as coisas. Que Deus quer fazer você ser uma pessoa equilibrada, temperada, como nós falamos do sal, que Ele preparou a obra dele não só para você, mas muito tempo atrás já, muitas pessoas já estão andando, muitas pessoas piores do que eu e você já estão andando, já estão com o seu casamento, estão com a sua empresa, estão com o seu ministério. Irmão, é só questão de você acreditar, de você ter fé. Você não precisa mais aliviar as suas emoções numa substância que vai te trazer consequências, que vai te afastar de pessoas que você ama. Você precisa se encher da luz de Cristo. Você precisa, nos momentos mais difíceis, se encher da luz de Cristo. Porque Ele diz que vocês são a luz. E através dessas lutas, desses testemunhos, das vitórias que vocês vão alcançar, vocês vão receber autoridade. A autoridade vem de um autor, e o autor é quem? A autoridade. Só Ele é o autor e consumador da sua fé. Então Ele pode trazer uma autoridade. Ele reina sobre os espíritos, e Ele reina sobre os espíritos das trevas. Em nome de Jesus, o diabo só tem o inferno porque é o inferno de Deus. Ele é um anjo que se separou de Deus e deu o que deu. E é mais ou menos o que aconteceu comigo e com você, quando nós nos separamos de Deus. Irmão, eu quero ver muitos irmãos andando na palavra, irmão. Andando na palavra. Por isso, irmão, às vezes, quando eu sempre conversava muito com a Ellen, quando alguém vem falar de outro, irmão, dentro de uma casa de recuperação, eu já nem quero ouvir muitas das vezes. O que está dentro de mim, claro que tem coisas que nós temos que falar, mas quando é só para trazer, não edifica nada, irmão. Sabe, tem coisas que você já tem que botar para fora, porque você é luz. Tem coisas que você já tem que resolver, não se contaminar mais, porque está fazendo mal para ti. Às vezes o outro está até rindo do que está mal, então se livra disso. Bota no joelho, ora. Seja luz. Agora quando chega para falar, hoje o irmão chegou ali, pastor, posso falar? Ora por mim, pastor. Ora porque eu estou ansioso, porque eu sei que o inimigo quer trabalhar para mim não vir no culto. E o culto está para começar, vamos orar, já começou, ele começou a orar, está aqui. Glória. E está aí firme com a gente aí. E daqui a pouco através dele vem outro, e daqui a pouco através dele do outro. E está começando a aparecer alguns sinais para um avivamento para este lugar aqui. Deus está trazendo clareza, porque Ele diz que nós somos luz, então nós estamos brilhando. Porque a luz dele brilha em nós. Não para a nossa glória, para a glória dele, amém? Viver de forma transparente é uma aplicação na prática. Viver de uma forma transparente significa ser luz. Não devemos esconder nossa fé ou nos conformar ao mundo de uma forma que apegue o nosso testemunho. Devemos viver de uma forma transparente, permitindo que a nossa fé seja visível em nossas ações diárias.
nossas ações diárias, trabalho, casa. Nós temos que nos esforçar, irmão. Nós não vamos ser perfeitos, perfeito é Deus. Mas nós temos entendimento, e agora está em 18 por aí já. E quando você erra, você é o que vai perdoar. Você dá o primeiro passo, porque agora você tem um entendimento que você não pode carregar algo que não é para você carregar, uma falta de perdão nas suas costas, nos seus ombros. Você já foi mais perdoado do que perdoou, irmão. Está na hora de você começar a trabalhar o perdão, falar com Deus: Senhor, eu quero perdoar, quero andar na obra, eu quero ser cheio, quero sentir a tua presença, eu quero viver essa obra maravilhosa, essa palavra. Sabe lá por onde nós vamos nos encontrar um dia aí, né, irmãos? Cada um numa missão, cada um num propósito, mas transparente, mais alvo que a neve. Como é que a gente canta? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Quem se sente livre aí? Alvo mais que a neve pelo sangue de Jesus. Compartilhar a fé, assim como uma lâmpada que ilumina toda a casa, compartilhando a luz com todos que estão, assim também Jesus quis ensinar que devemos compartilhar a nossa fé com aqueles ao nosso redor. Quem que diz o Salmo? Que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém a roda dos escarnecedores, nem se assenta. Ou seja, você quando for em alguns lugares, se te der a oportunidade para você estar no meio desse, porque Jesus era conhecido como um amigo de pecadores. Então nesses lugares, se não quiserem te ouvir, é porque você não é bem-vindo, amém? Bate a poeira do teu pé, dá a paz do Senhor, Deus abençoe. Aleluia. Não dê pérolas aos pobres, mas se quiserem te ouvir, você vai falar: eu quero compartilhar algo que aconteceu na minha vida, vou compartilhar a fé. Você não vai se assentar para falar daquilo que te trouxe trevas, daquilo que te matou. Você vai falar acerca da sua fé em Cristo Jesus, do seu testemunho, da sua caminhada que você começou a trilhar, que você começou e desejou e vai continuar desejando, e esse amor vai aumentar, esse desejo vai aumentar, e coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Você vai ser um homem cheio do amor de Deus, cheio da santidade de Deus, cheio do caráter de Deus, uma mentalidade cristã, uma mentalidade cristocêntrica, batizada, ungida. Toda maldade cai por terra, toda maldade, bota a mão da cabeça aí, irmão, toda maldade cai por terra. Vai dizendo em nome de Jesus: toda maldade, tudo aquilo que o inimigo um dia colocou na minha mente sobre maldade, prostituição, mentira, droga, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu sou cheio do Espírito Santo. Enche agora, Espírito Santo, batiza com fogo e glória, em nome de Jesus. Eita! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para fechar, em Romanos 13:12 diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixamos de lado as obras das trevas e vistamos da armadura da luz. Em Efésios 6:10 fala: revestivos da armadura de Deus, do capacete da salvação, da espada do Evangelho, da couraça da justiça. A gente começa a sentir a palavra fazendo efeito dentro da gente.
Quando você não sentir esse efeito, irmão, ora, peça a Deus, Deus, me ajuda, Senhor, a permanecer nessa palavra. Aqui Paulo está falando sobre a proximidade do dia, encoraja os crentes a não deixarem as obras das trevas e se revestirem da luz. Efésios 2:10, andar, somos feituras de Deus em Cristo Jesus, para que andamos na sua obra. Andar na obra de Deus é você andar, como a gente falou, na transparência. Aqui foi o que nós falamos primeiro. Andar na verdade, andar na visibilidade, ser influente, ter propósito, ter utilidade, ser testemunha, ser um evangelista, ser transparente e compartilhar na fé. Cara, é esse lugar que vai te manter de pé, esse lugar que vai realizar coisas na sua vida que você desejou antes de a droga chegar na sua casa, antes de a droga chegar na tua vida, com proposta de trazer felicidade, mas não trouxe. Você precisa estar resolvida quanto a isso. A única palavra que pode te libertar, que pode te fazer prosperar, que pode fazer você viver uma nova história é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus é como se você... Não teve o pastor que falou aqui? Quem foi que falou de se render? Quando levanta as mãos para cima, nós nos rendemos. Quando você aceita Cristo em o Evangelho, agora você está falando, é isso aí, se render. É se render, começar a ler, buscar, orar, declarar, ter um comportamento melhorado, você se enxergar e ver o que você pode melhorar, porque quando você melhora, tudo melhora. Glória a Deus. Aleluia. Se o irmão aqui melhorar, vai melhorar para ele. Glória a Deus. Agora, se ele continuar do jeito dele piorar, vai piorar para quem? Para mim ou para ti? Cara, é matemática muito simples. Só que nós não pensávamos. Por quê? Porque nós estávamos volta lá 5%. Nós não pensávamos em nada. Nós só estávamos pensando nos prazeres da carne, no desejo, no efeito. E temos que cuidar para não ser enganado de novo, irmão. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então se revista da armadura, da luz, e se torne luz a ponto de Deus te colocar em lugares onde você vai iluminar pessoas. Você vai trazer luz para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Em Efésios 3, 5, 8 diz, porque outrora vocês eram, mas agora são luz no Senhor. Aleluia. Fora do Senhor não tem luz. João 14 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele tem caminho? Tem, mas não que traz verdade e vida. Então no Senhor eu encontro caminho, eu encontro verdade, eu encontro vida. E no caminho do Senhor eu vou encontrar a esposa verdadeira, um relacionamento de verdade. Eu vou encontrar um caminho para trilhar, que pessoas estão vivendo aquilo. Agora em trevas, o que é que eu vou encontrar? Vou encontrar pessoas andando em trevas também. E pela misericórdia e graça de Deus, Deus permite que alguns vão lá e oram e falam da luz, do caminho. Ó, sai desse caminho, abre mão das trevas. O caminho que está indo para a morte, o caminho que tem de ir para cima, para levar do inferno que é para baixo. E agora, para encerrar de verdade, Provérbios 4, não precisa abrir, versículo 18 e 19. Mas a vereda do justo, isso é tudo um propósito, irmão, é tudo um processo. A vereda do justo, o que é o justo? É uma pessoa que está caminhando e quer caminhar em verdade. Então a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? A luz da aurora é aquela primeira claridade que dá antes de ser dia perfeito. Então a vereda do cara reto, do cara justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então vamos dizer assim, que você está começando a ver a luz da aurora. Aleluia. Tem alguém que está em trevas assim, pastor, eu estou totalmente em trevas, nós vamos morar hoje aqui. Tem? Você já consegue ver uma luz brilhando aí para você? Então se você se tornar,
se você andar pelo caminho da justiça, da verdade. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão? Está na mesma ordem aqui. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Cada passo que você dá com o Senhor, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, as coisas vão clarear mais. Você vai ver coisas que hoje você não tem como discernir com 5, 10% da tua mentalidade. Você precisa se esforçar na oração. Você precisa, não é ser obediente a mim, ao obreiro. Nós todos aqui também temos que ser obedientes à palavra. E temos que dar conta, prestar conta com pessoas, com contabilidade, com pastores, com esposa. Irmão, quem não quer dar resposta para ninguém, irmão. O provérbio diz que aquele que se isola para a sua perdição. Quem não quer dar texto, quem não quer dar, como é que eu vou dizer agora? Quem não quer falar as coisas, quem não quer se envolver, quem não quer se relacionar, quem não quer dar o testemunho, quem não quer partilhar, irmão, está se isolando, está se escondendo. É de dentro para fora, se envolva e seja curado, seja liberto. E com certeza as tuas atitudes, nós um afiando o outro, até nos tornarmos dia perfeito. E o caminho dos perversos é da onde Deus nos tirou, como a escuridão. Nós nem sabíamos mais do que tropeçávamos, né? Amém, irmãos? Fica de pé. Glória a Deus. Vou deixar a pastora orar para encerrar o culto. Bênção de Deus, irmãos. Apliquem essas palavras, né? Meditem-nos. Eu fiquei feliz, irmão. O pastor Gilmar, Deus abençoe, brincou um pouco comigo ali, mas a palavra pegou lá do sal. A palavra está pegando da luz, né? É um tempo que Deus preparou as coisas simples para nós trazer o entendimento, para nós aumentar o nosso QI, nós aumentar o nosso entendimento. Não adianta nós ser mais brabão. Como diz Eclesiastes, mais vale um cão vivo que um leão morto, né? Então, quantos anos aí nós andamos que nem um leão, mas morto, né? Ninguém nem dá mais nem bola pro nosso rugido. Agora um pintezinho atentado, acelerado aí, olha, incomoda muito. Mas nós não vamos fazer barulho, nós vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Vamos trazer luz, vamos trazer clareza para a vida de pessoas, irmão. Nem pensa mais, irmão, na tua vida. Pensa mais assim, irmão. Faz essa oração assim, ó. Deus, eu quero trazer clareza. Eu quero ser usado na tua obra. Irmão, um dia eu fiz essa oração. Deus, eu estou indo para a casa de recuperação. Se o Senhor quiser me deixar o resto da vida dentro da casa de recuperação, eu fiz, irmão. E olha, deu certo porque eu estou aqui. Entendeu? Deus é fiel, Deus honra. Mas eu fui porque, não foi porque eu queria mesmo ficar dentro da casa de recuperação, porque eu não queria mais viver trevas. E eu não sabia mais como não viver trevas. Por quê? Porque meu cérebro estava lá com 1% só, e sem carregador. Então hoje, irmão, como foi preciosa a minha atitude, a minha sinceridade. Por que eu quero dizer com isso? Talvez, irmão, você não fez uma oração de entrega assim. Talvez você não precisa falar que quer ficar a vida toda dentro da casa de recuperação. Mas fale com Deus, faça uma entrega verdadeira, sabe? Foi nessa entrega verdadeira, irmão, que hoje eu me mantenho em Cristo. Fiquei 4 meses na casa de recuperação, poderia ir embora, não me senti bem, fiquei mais 2 meses como voluntário lá, abri porta de emprego, fui trabalhar numa rádio, e as coisas foram indo, foram acontecendo, não tem nem como mais explicar, porque foi tão glorioso e abençoado, e hoje eu estou aqui, e eu sou feliz com os irmãos aqui. E eu estou feliz, mas eu vou ficar mais feliz se os irmãos se dedicarem para viver uma vida espiritual. Porque cada um tem uma habilidade, todo mundo aqui, né? A casa está uma bênção, todo mundo se movimentando aí, que permaneça assim em nome de Jesus. Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, é espiritual. Então, se nós sabemos disso, nós vamos orar, vamos repreender e vamos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus, sal da terra e luz do mundo. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer por este tempo de qualidade que nós tivemos contigo nessa noite, Pai. Que a tua palavra venha ficar no nosso coração, Pai, que nós venhamos praticar ela, Senhor.
Senhor, que nós não venhamos mais pecar contra Ti, nem desagradar o doce amigo Espírito Santo, Pai. Mas que Tu venha sobre as nossas vidas, Pai querido, com poder e glória, Jesus. Nos dá uma noite abençoada, uma noite de sono tranquilo, Senhor querido. Que caia por terra, Pai, todo espírito maligno, espírito das trevas, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ser gratos, Senhor, por este tempo, Jesus. Que venha frutificar, Senhor, tudo aquilo que nós estamos, Pai, aprendendo contigo, Jesus querido, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pode ir. Vem, William. Obrigado, Senhor, por ter confiado em mim, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és o único que nunca, Senhor, a tua palavra vai passar. Tu és o único que nunca vai mudar, Pai. Tu és o único, Senhor, que continuará sendo o mesmo ontem, hoje o mesmo eternamente, Senhor. E por isso eu quero te glorificar nessa noite, Jesus. Por isso eu quero te agradecer, Pai, por tudo quanto tu tens feito. Eu quero te agradecer pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia, Deus. Me perdoa se porventura eu pequei, Pai. Me perdoa pelos meus pecados ainda hoje, Pai. Porque muitas vezes aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas o que eu tenho que fazer, isso eu não consigo. Mas é só o teu Espírito Santo. É só o teu Espírito Santo. É só o teu Espírito Santo que nos renova cada dia, que nos ajuda, Senhor querido. Ser conosco, Jesus. Ser conosco, Jesus. Ser conosco. Ser conosco, meu Deus, nos guiando, nos abençoando, Pai. Que o teu nome venha ser glorificado através das nossas vidas, Senhor. Que o teu nome, Senhor, venha ser exaltado, Senhor. E nós não venhamos mais ser um vaso quebrado, mas que nós venhamos ser revestidos de poder e glória. Aonde quer que os nossos pés pisarem, que a tua bênção venha chegar, que a alegria venha entrar nas casas, Senhor. Que vidas sejam curadas e libertas através, Senhor, das nossas vidas, Pai. Que nós venhamos, Senhor, dar testemunho, Senhor, de tudo aquilo que tu fez e que tu vai fazer. Completa a tua obra, Senhor, que tu começou conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Fica conosco, Espírito Santo. Visita aquele lar, aquela casa lá embaixo, Jesus. Passa o teu sangue em cada lugar, em cada cama, em cada quarto, Jesus. Satanás, eu te dou uma ordem. Toda a força do mal seja neutralizada nessa noite. Todo espírito maligno, espírito das trevas, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda visão, todo demônio, todo vulto, eu quero te repreender em nome de Jesus, Pai. Nos dá, Pai querido, autoridade, Pai querido. Nos dá estratégia para pisar nas serpentes, no escorpião, Pai. Senhor, guarda a nossa casa, guarda o nosso lar, a nossa família, guarda a nossa parentela, os nossos filhos, nosso pai, nossa mãe. Visita a nossa parentela, Jesus. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Em nome de Jesus, continua conosco, nos abençoando, nos dando discernimento do teu Espírito Santo, Pai. Que o nosso coração venha se encher de alegria, venha se alegrar na tua presença, Jesus. É o que nós te pedimos, vem renovar as nossas forças, vem tirar toda a ansiedade, Pai. Tudo que não provém de ti, tudo que quer nos atrapalhar, tudo que quer nos impedir de chegar mais perto de ti. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.